Graça e paz do Senhor Jesus, Igreja do Barreto, povo metodista nesse lugar, os irmãos e as irmãs que nos assistem de outros lugares, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Quero nesse domingo deixar uma palavra de reflexão para a sua vida, para o seu coração, e creio que você será alimentado da parte de Deus por esta palavra. O texto que eu quero ministrar está no capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Eu vou ler o verso 9 até o verso 11, depois eu vou ler alguns versos alternados aqui e vou te falando, ok? Então abre a sua Bíblia, 2 de Samuel, capítulo 6, a princípio no verso 9. Diz assim o texto: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor à arca de Deus, foi pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à sua cidade. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 16. Ao entrar a arca de Deus na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 22: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, e quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Palavra de Deus. Quero orar com você. Paizinho, nós louvamos o teu nome, nós adoramos a ti. E Deus, nós queremos nesse momento ser ministrados pela tua voz e pela tua palavra. Quero, Senhor, que tu venhas ministrar ao meu coração, ao coração do teu povo, da tua igreja. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém e amém. Queridos, esse texto de 2 de Samuel, ele vai nos narrar a história de quando Davi, ele já era rei de Israel. E a primeira atitude do rei Davi, qual foi? Ir buscar a arca da aliança e trazer para a sua cidade. Existia uma regra, existia um direcionamento de Deus, aonde que a arca da aliança, ela só poderia ser carregada, transportadas pelos sacerdotes levitas. E assim deveria ser. Davi, com toda boa vontade, com todo o intuito de fazer o melhor, ele, mesmo assim, ele comete um erro. Diz o texto que Davi vai mandar construir um carro de boi novo e pegar 2 pessoas, 2 homens, Aiô e Uzá, e coloca para guiar esse carro de boi. E eles pegam a arca da aliança, colocam em cima desse carro de boi. Então eles vão rumo à cidade santa, Jerusalém, aonde era o palácio do rei. Como eu disse, o erro aí foi que Davi, com toda boa intenção, ele não mandou os levitas sacerdotes carregarem a arca, mas ele mandou que colocassem a arca em cima de um carro de boi. Então o texto vai dizer um pouco acima, que em um determinado momento, os bois tropeçam, caem, e a arca da aliança, então, ela tende a cair, e Uzá, ele estende a mão para segurar essa arca, também com toda boa intenção, para que a arca da aliança não caísse no chão. E o texto vai dizer que Uzá
quando ele coloca a mão na arca, ele morre fulminado. Por quê? Porque também era um mandamento, que ninguém poderia colocar as mãos, não poderiam tocar na arca, que era o símbolo da presença de Deus. Então, acontece esse fato. Trazem a notícia para Davi: Davi, os bois tropeçaram, o carro não deu certo e Uzá morreu. Então nós chegamos ao versículo 9 desse texto, onde diz: temeu Davi ao Senhor. Ou seja, caraca, eu fiz coisa errada, não devia ter feito isso. E o texto vai continuar dizendo: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, e disse consigo mesmo: como virar a minha arca do Senhor? E é sobre esse tema que eu quero ministrar, sobre essa frase que eu quero ministrar. Existem algumas chaves aqui que vai trazer direcionamento para a minha vida e para a sua vida. Davi diz: como virar a minha arca do Senhor? Ou seja, como virar a minha presença de Deus, como virar a minha presença do Eterno. E então aqui no decorrer desses versículos que nós lemos, nós vamos trazer alguns direcionamentos, porque às vezes você e eu, nós podemos nos perguntar: como virar a minha arca do Senhor? E o verso 10, ele vai começar dizendo assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca da aliança, a arca do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, não basta a minha mãe querer, o meu pai querer, alguém orar por mim. Não estou falando que a oração não faz efeito, faz sim efeito, mas primeira coisa que nós podemos aprender aqui, Davi disse: não quero nesse momento trazer a arca. Ou seja, primeira coisa que a gente aprende: se nós queremos, para que a presença de Deus venha até nós, nós precisamos querer, desejar, como o Salmo diz, ter fome e sede da palavra de Deus. Se eu não quero a presença de Deus, se eu não quero a manifestação da presença dele na minha vida, não adianta outra pessoa querer, eu preciso querer. Então deixa eu falar uma coisa para você, você que de repente está aí andando de um lado para o outro, de repente sem direção, e querendo que Deus venha intervir na sua vida e na sua história. A primeira coisa: chame a presença de Deus, deseje a presença dele, porque quando a presença dele for real na sua vida e na sua história, algo novo e extraordinário vai acontecer. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, a primeira coisa, se você quer ser um homem e uma mulher que vive na presença de Deus, deseja o Senhor. Davi nesse momento falou: não quero, e mandou a arca para a casa de Obed-edom. O texto vai dizer que pela presença da arca, símbolo da presença de Deus, na casa de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela história, o Senhor abençoou a vida de Obed-edom e toda a casa de Obed-edom. E foi algo assim extraordinário, ao ponto de mandarem dizer a Davi: Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Então Davi cai a ficha e ele fala: eu preciso também da bênção do Senhor, eu não posso ficar sem a presença do Eterno na minha casa, na minha vida. E aí vai começar então aqui a trazer para mim, para você, um direcionamento de como virar a minha arca do Senhor. Primeiro nós já falamos: eu preciso querer, eu preciso desejar, eu tenho que ter fome e sede da presença do Eterno. E aí o verso 12, ele vai dizer: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem lá. Aí começa: por amor da arca de Deus foi, pois, Davi. Então deixa eu parar nesse pedacinho aqui. Davi, ele entendeu uma coisa: ele não podia, por causa dos problemas, por causa de uma adversidade que aconteceu, ele falar: eu não quero mais isso. Davi entendeu
que ele tinha que ser um homem apaixonado pela presença, ele tinha que ter amor à presença, ele precisava amar a presença de Deus sobre todas as coisas. Então o texto vai trazer aqui: por amor da arca, por amor da presença, por amor à presença de Deus, Davi foi lá e trouxe a arca para sua casa. Qual é a chave aqui? Ame ao Senhor. Ame a Deus. Você quer a presença do Senhor na sua vida? Você quer a presença do Senhor na sua casa? Você quer a presença do Senhor na história da sua família? Primeiro, deseje isso. E segunda coisa que nós aprendemos com o rei Davi é por amor. Você deve ser um apaixonado pelo eterno. Você deve ser um apaixonado pelas coisas do Senhor. Você deve ser apaixonado, apaixonada pela igreja do Senhor. Viva o amor de Deus dia após dia. Demonstre o amor ao Senhor dia após dia. Demonstre amor às coisas do Senhor dia após dia. Que quando você ama o eterno, quando você demonstra o amor a Ele, quando você faz por amor, a presença dEle vem sobre nós, vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, vem sobre a nossa casa, e verdadeiramente milagres começam a acontecer. O texto vai continuar: por amor à arca de Deus foi pôs Davi, e com alegria fez subir a arca da casa de Obed-edom à sua cidade. Tem uma outra questão aqui: com alegria. Queridos, infelizmente tem muitas pessoas dentro, até mesmo de igrejas hoje, que fazem a obra do Senhor com cara emburrada. Tem pessoas que fazem por obrigação. Tem pessoas que fazem as coisas de Deus porque parece que se não fizer vai morrer ou vai para o inferno. Davi entendeu uma coisa aqui: eu tenho que desejar a presença, eu tenho que fazer por amor, e eu tenho que fazer com alegria, com disposição. Eu tenho que viver alegria na casa do Pai. Eu tenho que ser um homem, uma mulher que demonstre a alegria, a presença de Deus. Porque quando nós estamos lá fora, queridos, as pessoas olham para mim, olham para você. Imagina um crente, um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, caminhar de um lado para o outro, de cabeça baixa, resmungando, falando mal, não tendo a expressão da alegria do Senhor na sua vida. Será que alguém vai querer o mesmo Deus que eu tenho e que você tem? Agora, se nós somos homens e mulheres alegres, felizes, que caminha alegre, que caminha celebrando ao Senhor, a coisa está difícil, a coisa está complicada, mas a gente dá glória a Deus. As pessoas olham para mim, para você: que alegria é essa? Você está desempregado, que alegria é essa? Tem problema na sua casa, que alegria é essa? A coisa parece que não está muito bem, a pandemia está aí, a guerra está aí, e você está alegre desse jeito. Eu e você devemos dizer: eu estou alegre, eu sou alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor me fortalece. Então, querido, seja cheio da alegria do Senhor, porque quando nós nos alegramos no Senhor, Ele nos fortalece, e nós conseguimos então demonstrar àqueles e aquelas que estão diante de nós, caminhando perto de mim e de você, que o Senhor verdadeiramente está conosco. A grande pergunta desse texto é, o título dessa mensagem: como virar a minha arca do Senhor? A arca do Senhor, ela vem a mim quando eu desejo, quando eu quero. A arca do Senhor, ela vem a mim quando eu faço algo por amor ao Senhor, não por obrigação. A arca do Senhor, ela vem a mim, a presença do eterno vem a mim quando eu faço as coisas do Senhor com alegria, quando eu sirvo a Ele com alegria, quando eu estou com o meu coração cheio da alegria de poder servir ao Senhor como filho, como servo, como homem e mulher de Deus. Amém? Você está conseguindo entender isso? Como virar a minha arca do Senhor? E aí eu quero caminhar um pouquinho e ir para o verso 14. Eu não vou demorar, presta atenção nisso aqui. Verso 14 vai dizer:
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Vamos lá, a coisa estava acontecendo. Davi tinha corrigido o seu erro. Agora a arca não estava mais em cima de um carro de boi. Agora a arca já estava sobre os ombros dos sacerdotes levitas. E o texto vai dizer que Davi, ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido de uma estola sacerdotal. O que isso tem para mim e para você? O que isso nos ensina aqui? Eu quero parar na questão estola sacerdotal de linho. Para isso eu preciso te explicar uma coisa. Davi, o que era nesse momento? Davi era o rei de todo Israel. Davi era a pessoa mais importante da nação. Davi era aquele que tinha o poder de governar uma nação. Para imaginar uma coisa comigo. Como que uma dessas pessoas que são governantes, que são presidentes, reis de países nos dias de hoje, se apresentam diante da sociedade? Eu creio que essas pessoas, um homem, coloca o seu melhor terno. O presidente, quando vai falar em cadeia de rádio e TV, coloca o seu melhor terno. Tem uma pessoa para arrumá-lo, para que ele venha ficar alinhado. A rainha da Inglaterra, quando ela aparece para o povo, ela está com uma roupa impecável, dificilmente repete uma roupa, ela tem uma roupa para cada ocasião. Mas o texto aqui vai dizer que Davi, o rei de Israel, da maior nação daquela época, no mundo antigo ali, tirando o Egito, ele aparece diante do povo, na rua, vestido, cingido de uma estola sacerdotal. Uma estola sacerdotal é como se fosse um saco, com um buraco para enfiar a cabeça, e 2 buracos nas laterais para enfiar as mãos. Era uma das roupas mais simples que existia naquela época. É mais ou menos hoje a gente andar na rua de uma calça jeans, de um tênis comum e de uma camisa de malha. Era mais ou menos isso. E eu fico pensando, se nós encontrássemos alguma autoridade máxima de algum país ou do nosso país na rua andando dessa forma. Difícil. E além de estar com essa roupa, Davi não estava tendo aquela postura toda engomada. Diz o texto que ele saltava, dançava, expressava a sua alegria e o seu amor ao Senhor. A estola de linho sacerdotal, ela vem trazer uma mensagem para mim e para você. Diante da presença de Deus, nós não precisamos de muita coisa. Diante da presença de Deus, nós não precisamos demonstrar uma aparência contrária àquilo que nós somos. Diante da presença do Senhor, nós não precisamos enfeitar o pavão. Diante da presença do Senhor, nós precisamos ser pessoas simples. A simplicidade de Davi tocou o coração de Deus. A presença de Deus é para todos. A presença de Deus é para mim e para você. A presença de Deus, ela é para aqueles mais abastados financeiramente, mas também é para aqueles que não possuem nada, que não têm nada. Ao olhar dos homens, da humanidade, mas todos nós somos preciosos na presença do Senhor. Davi, ele se vestiu de forma simples. Ele não se preocupou, o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Quer viver na presença do Senhor, como virar a minha arca do Senhor? Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa que caminha sobre a face da terra, que vai para o seu trabalho, vai para a sua casa, para a sua faculdade, para o seu colégio, de uma forma normal, de uma forma simples. Você não precisa demonstrar aquilo que de repente você não é.
E se você é alguma coisa, você não precisa ficar, Davi coloca uma roupa simples. Ele diz: Deus é grande, Ele é o grande rei, eu sou o seu servo. Nós somos servos. Eu sou servo, você é servo. Não precisamos de muita coisa para adorar o Senhor. Davi estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Homem simples, mas cheio da presença do Eterno. Você pode ser uma pessoa simples, você pode ser uma pessoa humilde e ser cheio da glória e da presença do Senhor. Você pode ser uma pessoa muito importante e ter uma vida toda destruída. Você pode ser uma pessoa muito importante, arrogante, e não ser alcançado com a presença de Deus, que nos dá força para vencer as lutas que esse mundo apresenta diante de nós dia após dia. Então, queridos, não se preocupe com a aparência, se preocupe com a essência. E a sua essência deve ser a presença de Deus sobre você, a unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Isso é indispensável. Roupa, dinheiro, carro, isso, aquilo ou aquilo outro, vai ficar tudo nesse mundo, mas a unção do Espírito Santo sobre nós, a essência do Eterno, é que vai fazer eu e você sermos homens e mulheres diferentes sobre essa terra. Não melhores do que ninguém, mas diferente. Diferente como, pastor? Cheio da alegria do Espírito Santo. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, os anjos do Senhor nos blindam, os anjos do Senhor estão conosco. A palavra vai dizer que pode cair 1000 a um lado, 10.000 do outro, e eu e você não seremos atingidos, porque nós somos apaixonados pela presença do Senhor. Passando esse momento, Davi entra na sua cidade, pulando, saltando, vestido de estola sacerdotal, vestido como um qualquer, como Mical vai dizer. Mical era filha de Saul, que foi dada como esposa a Davi quando ele venceu Golias na guerra. O texto no verso 16 vai dizer assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aí o texto vai continuar dizendo que introduziram a arca do Senhor na casa de Davi, puseram num lugar especial ali, onde tinham armado a tenda. Davi trouxe ofertas pacíficas perante o Senhor, e tendo Davi trazido os holocaustos, as ofertas pacíficas, abençoou o povo e partiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um ganhou um pedaço de pão, um pedaço de bolo, um pedaço de carne, e foi celebrar nas suas casas. Porém, Davi, voltando para abençoar agora a sua casa, Mical saiu a encontrar com Davi, e ao invés dela abraçar a Davi, de celebrar junto com Davi por aquilo que ele era diante de Deus e pela bênção que Deus deu a ela, Mical diz assim: que bela figura fez hoje o rei de Israel, se descobrindo aos olhos dos seus servos e das suas servas, como sem pejo, como sem vergonha alguma, descobre um vadio qualquer. Palavras fortes. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que escolheu a mim antes que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre todo Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. E ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos olhos daqueles que me estão observando. Quanto aos servos e às servas que falastes, através deles eu serei honrado. Essa foi a palavra de Davi para Mical. Presta atenção numa coisa:
ainda mais desprezível, me farei e me humilharei. Como virá a minha arca do Senhor, como virá a minha presença do Senhor, quando eu reconheço meus erros, quando eu dobro meu joelho, quando eu peço perdão ao Senhor, quando eu estou disposto a me humilhar diante dEle. Não tem como vivermos na presença do Eterno com arrogância no coração. Eu e você somos pecadores, eu e você erramos. Ouso a dizer que nós erramos e pecamos todos os dias. Davi errou, pecou. Mical desprezou no coração, falou mal dele. Ele falou assim: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Na presença do Eterno, eu preciso me humilhar. Como virá a minha arca do Senhor? A arca do Senhor vai vir até mim quando eu quero, quando eu desejo a presença dEle. Como virá a minha arca do Senhor? Quando eu faço isso por amor, não por obrigação. Como virá a minha arca do Senhor? Quando eu demonstrar a minha alegria em servir a Ele, em viver na presença dEle. Como virá a mim a presença do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? Quando eu for um homem e uma mulher simples. Diante do Senhor todos nós somos pequenos. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós apenas servos e nada mais. Homens e mulheres simples, de coração puro, agrada a presença do Senhor e atrai a presença dEle. E como eu disse aqui, terminando, como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha presença de Deus? Quando eu entender que eu preciso dobrar o meu joelho, confessar o meu pecado, reconhecê-lo como Deus, como Senhor, como Salvador, sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Eu preciso reconhecer o governo dEle sobre a minha vida, o senhorio dEle sobre a minha vida. Jesus é Rei, Deus é Rei. O Rei é aquele que governa, é aquele que dá a direção. E nós, como homens e mulheres, não podemos dizer para o Senhor que o nosso caminho que é o certo, que nós sabemos mais do que tudo. Não. Se humilhe na presença dEle, reconheça a soberania dEle, peça perdão a Ele, porque quando nós fazemos isso, a presença do Senhor virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não quero me alongar mais, eu quero terminar aqui e deixar essa palavra para você. Eu queria que você ficasse com algo gravado no seu coração e na sua mente. De repente você não conseguiu gravar tudo isso que eu falei. Eu tenho que querer, tem que ser por amor, com alegria, com simplicidade, e eu devo me humilhar na presença do Eterno. Mas eu queria que você gravasse uma frase que eu falei aqui, e você fizesse essa pergunta a você mesmo. De repente, a cada manhã, quando você levantar, você for ao seu banheiro, de repente quando você for escovar o seu dente, e provavelmente tem um espelho na sua frente, você deveria olhar para você e abrir a sua boca e dizer para você mesmo: como virá a minha presença do Senhor? Tenha uma preocupação: viver na presença do Eterno. Porque se nós vivemos na presença do Eterno, uau! O sobrenatural acontece na minha vida e na sua vida. O milagre acontece na minha vida e na sua vida. Eu quero orar com você que está disposto e disposta a viver na presença do Senhor, que está disposto e disposta a abrir mão de algumas coisas, como Davi fez, e mergulhar no desejo do coração de Deus, para atrair a presença dEle. De repente você é alguém que está disposto a fazer isso. Se você está disposto a fazer isso, mas está enfrentando problemas, lutas, dificuldades, eu quero orar com você.
porque você vai estar na presença dEle, porque você está na presença dEle. O milagre que você espera vai acontecer na sua vida. E eu quero orar para aquilo que você deseja, para o seu milagre venha acontecer. Eu quero orar para que o Senhor realize na sua vida. Feche os seus olhos aí. Paizinho, nós louvamos o teu nome, adoramos a ti. A tua palavra foi ministrada e eu tenho certeza que tocou ao coração dos teus filhos e das tuas filhas. E Pai, quantas pessoas estão passando por problemas, quantas pessoas estão passando por dificuldades, quantas pessoas estão mesmo pensando em desistir, como Davi falou, não quero mais. Mas quando Davi entendeu que ele só iria alcançar a graça, a misericórdia, se estivesse na tua presença, então ele toma a decisão de novamente buscar a arca e trazer para si. Eu quero, Senhor, pedir a ti que tu venhas a abençoar a cada um dos teus filhos e filhas que apresentam, Senhor, nesse momento diante da tua presença, de repente uma causa impossível, um milagre que estão esperando, seja de conversão, seja na saúde, na educação, na área financeira. Eu não sei, Deus, mas eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o impossível, o sobrenatural na vida de cada um e de cada uma. E eu profetizo a realização dos milagres dos céus sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Guarda essa palavra no seu coração e na sua mente. Amém. Deixa eu terminar falando uma coisa aqui. Esse domingo não tem culto, mas eu e você fomos ministrados pelo Senhor. Eu e você recebemos a palavra do Senhor. E certa vez Davi, o mesmo Davi que eu falei aqui, o rei Davi, ele foi tão abençoado pelo Senhor. O Senhor ouviu. O Salmo 116 vai dizer, ele clamou e o Senhor ouvia. Ele falava, o Senhor ouvia e respondia. Então no Salmo 116 ele vai dizer assim: que darei eu ao Senhor para tanto benefício que fez para comigo? Ele diz: entrarei na presença dele, cumprirei meus votos na presença do Senhor. Nós não estamos tendo culto, mas recebemos a bênção do Eterno. Eu quero te convidar nesse momento a de repente ofertar ao Senhor e dizimar ao Senhor também nesse domingo. Vai aparecer aí na sua tela a conta da igreja. Nesse momento agora, queridos, abençoa a obra do Senhor, assim como Ele tem te abençoado. Abençoa a casa do Senhor, abençoa a obra do Senhor. Nós temos projetos, nós temos algo a fazer, nós temos muitos planos para esse ano, mas nós precisamos que cada um dos irmãos e irmãs sejam fiéis ao Senhor. Tenha um coração de gratidão, como Davi teve, dizendo: que darei eu ao Senhor? Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Pode aparecer aí o número da conta, que você pode fazer uma transferência, o CNPJ para você fazer um Pix. De repente o QR Code vai aparecer aí na sua tela. Nesse momento, faça isso. Abençoe a casa do Eterno. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça sobre ti o rosto dele e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E quarta-feira estaremos aqui juntos para celebrar o Eterno. Vem para cá na quarta, traz alguém com você, vamos adorar ao Senhor juntos. Amém? Tchau, tchau. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém.